Muitos dizem, eu tenho um coração judaico, eu amo Israel, eu amo a Torá, eu amo o povo de Israel. Eu sou judeu de coração, como se falava em Yiddish, a Yiddish Herz, um coração judaico, o judeu de coração ou judeu no coração. E a pergunta é se você só mantém esse seu judaísmo no coração ou se você expressa isso na prática também. E se você traz, espalha e revela seu judaísmo em todas as partes do seu corpo e não somente no seu coração. A aula de hoje estamos fazendo Leilui Nishmat, elevação da alma de Chaim Gutman ben Yitzhak Ze'ev, que hoje é a data do seu Yortzeit e a família aqui está participando e que a alma dele tem uma elevação nesse dia de 25 de Adar. Estamos agora na Parashá Vayakhel. Vayakhel Moshe. Moshe, ele congregou, ele juntou, ele reuniu todo o povo de Israel e ele começa descrevendo para o povo Eile Advarim, estas são as coisas que Deus ordenou que vocês devem fazer. 6 dias da semana vocês devem trabalhar, e no 7º dia, no Shabat, será um dia Kadosh, um dia santo, sagrado, Shabat, Shabbaton, Lashem, um Shabat, um descanso para Deus, e para vocês também um dia do descanso, isso que é a ideia do Shabat. E todo aquele que fizer trabalho no Shabat, Kol Sebo Melachá, e o mat tem a pena de morte. E a Torá descreve uma proibição. Lotevaruesh, vocês não podem acender o fogo em todas as suas moradias no dia do Shabat. Depois a Torá continua descrevendo. Moshe vira para o povo e repete as palavras que Deus havia ordenado, e daí ele começa falando sobre os donativos para a construção do templo, do tabernáculo, do Mishkan, que depois seria o Bet HaMikdash. E fala todos os tipos de donativos. E Moshe ele vira para o Betzalel, Ben-Uri, para que ele fizesse toda a construção e o mapa e a estrutura do templo com ouro, com prata, com cobre, com tecidos e etc., para que ele fizesse a construção do templo. E a grande pergunta é, o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver a ideia do Shabat, trabalhe 6 dias e descanse no Shabat, vírgula, os donativos do templo, a construção do templo? Por que a Torá colocou um logo após o outro? Nós sabemos que a Torá é precisa e tudo é pré-calculado, porque é a sabedoria divina a Torá. Então, o fato que a Torá escreveu Shabat ao lado da construção do templo, e a Torá descreve claramente de não fazer trabalho no dia do Shabat. Todo aquele que fizer um trabalho terá pena de morte. E a grande pergunta é, o que é trabalho? O que significa trabalhar no Shabat? Qual a proibição do Shabat? Não trabalhar? Trabalho, existem vários tipos de trabalhos. Quem define o que é trabalho no dia do Shabat? Então vieram nossos sábios no tratado de Shabat, do Talmud, e aprenderam pela proximidade do Shabat, com a proibição, com a ordem da construção do templo. Então eles falaram tudo aquilo que era feito, todos os trabalhos executados na construção do templo, no dia do Shabat seria proibido. Eles começaram a enumerar quantos trabalhos eram necessários para fazer a construção do templo. Então, havia as paredes de madeira, de acácia. Para você ter esse pilar de madeira, você precisa cortar a madeira. A primeira proibição é cortar. Daí você tem que
anotar as madeiras, você não pode escrever. Você vai ter que apagar, você não pode apagar. Tem que fazer as cortinas. Então você tem que caçar o animal. Você tem que tosquiar, lavar a lã, tingir a lã, fazer o fio, fazer o nó, desatar o nó e assim por diante. Tem cortinas de couro. Tem que caçar o animal. Você tem que curtir o couro, lixar o couro, cortar o couro, marcar, anotar, escrever, fazer linhas e assim por diante. Precisa pegar o ouro, material e derreter. Então você não pode acender o fogo. Você não pode apagar o fogo. E assim por diante. Todos os trabalhos que foram feitos para a construção do templo, fala a Torá, todos esses 39 trabalhos proibidos do Shabat, trabalhos feitos no templo, são os 39 trabalhos proibidos no dia do Shabat. Então essa aqui foi a lista que os sábios enumeraram de 39 trabalhos mestre, quer dizer, é chamado de pais, o início, a cabeça desses trabalhos gerais. Depois, esses trabalhos, eles têm as suas ramificações, casos parecidos, que são ramificações desse trabalho original. Por exemplo, a Torá descreve claramente essa semana, você não pode acender fogo na tua moradia. Então a Torá fala acender fogo. Naquela época, acender fogo, você pegar 2 pedras, ou você pegar um fogo e acender a madeira. Uma ramificação é você mexer no celular no Shabat. Você acender, andar de elevador, andar de carro, mexer em qualquer aparelho eletrônico, porque tem uma fiação, tem uma energia, tem uma chama, tem um calor. E isso é proibido no dia do Shabat. Então, quando a Torá ela descreve os trabalhos proibidos do Shabat, a Torá ela fala melechet machshevet, um trabalho pensado. Machshavá é pensamento, então um trabalho pensado, um trabalho pré-calculado. Quer dizer, para você ser proibido ou punido por ter construído ou destruído, acendido o fogo, apagado o fogo e assim por diante, qualquer um dos 39 trabalhos proibidos, precisa ter um pensamento. Eu preciso premeditar. Eu quero acender um fogo. Eu quero cortar. Eu quero fazer esse trabalho específico. Agora, se você fez um trabalho não pré-calculado, se você fez um trabalho sem querer, sem pensar, já não tem essa proibição. Então, se você quer fazer uma proibição no Shabat, você precisa pensar que você está fazendo aquilo. Eu quero acender o fogo, eu quero colher uma fruta, eu quero escrever, eu quero apagar e assim por diante. Agora, se a pessoa ela fez um trabalho, uma das proibições do dia do Shabat, sem querer, por acidente. Por exemplo, você estava andando na rua e seu sapato acabou arrancando uma planta. Eu queria só mexer em alguma coisa e acabei sem querer acendendo aquele fogo. Ou sem querer apertei a tomada, apertei o botão e acendi a luz. Foi sem querer. Eu não estava querendo. Foi sem querer. Eu esbarrei na tomada, esbarrei no interruptor e acabei acendendo o ar-condicionado. Não era a minha intenção. Então, se a pessoa ela fez sem querer, sem marchavá, sem pensamento, sem intenção,
ele é totalmente isento no dia do Shabat. Quer dizer, não é sem querer querendo. Literalmente sem querer. A pessoa ela fez algo sem calcular, sem pensar, sem ter nenhuma intenção. Ele não é culpado e não é punido por uma transgressão como essa. E aqui vem uma coisa interessante. Essa isenção, que é chamada de Ptur, tem uma discussão entre os comentaristas do Talmud. Um comentarista chamado Baal Hasheltot, ele diz que a pessoa que não tem kavaná, que não tem intenção daquilo que ele está fazendo, ele é isento. E essa proibição só se aplica no dia do Shabat. Porque, como falamos antes, a Torá descreve claramente Melechet Machshevet, um trabalho pensado, a Torá proibiu. Então, se a pessoa não teve uma intenção, ela não pensou naquele trabalho, ela é isento. Agora, em outras proibições que não são no Shabat, mesmo que a pessoa não teve a intenção, eu não queria te machucar e te machuquei, você tem que pagar para isso. Não queria matar, você matou, não existe sem querer. Na prática, você matou, você atingiu, você transgrediu. Ah, não queria comer isso e acabei comendo essa proibição, esse porco. Você tem essa culpa, por causa que você acabou transgredindo na prática. Mesmo que você não pensou, não tinha essa intenção. Essa é uma opinião. Mas tem outros comentaristas do Talmud e legisladores que dizem que mesmo nas outras proibições do judaísmo, da Torá, a pessoa que não teve intenção, que não teve um pensamento, que não fez isso de propósito, ele também é patur, ele também é isento, ele não é punido. Então vemos que tem essa discussão sobre esses dois casos. Agora, isso é sobre proibições, sobre pecados, sobre transgressões. O que acontece em relação a um ato positivo, a uma mitzvah, a um preceito divino, um preceito da Torá? Então, tem uma discussão se mitzvot, tzrichot, kavaná, se a mitzvah, o preceito que você vai cumprir, aquela boa ação que você vai cumprir, precisa ter um pensamento, uma intenção pré-meditada, que existem várias mitzvot que não precisa de kavaná. Não precisa de intenção, de um pensamento. Então, a pessoa que ela fez esse preceito sem querer, no automático, sem pensando que eu estou indo agora fazer esse preceito de Deus, ele cumpriu a sua mitzvah. E mais ainda, mesmo que ele foi forçado a fazer algo, uma boa ação, algo positivo, correto, ele fez porque forçaram ele, ele também cumpriu com a sua obrigação. Isso é muito interessante. Essa é a opinião da maioria dos legisladores. Mas outros dizem que ele também precisaria ter. Óbvio que o correto seria você sempre pensar aquilo que está fazendo. Mas se você não pensou, não teve tempo, fez no automático, você colocou o tefilim no automático. Como que eu faço todo dia de manhã? Ou você tem a mezuzá na porta no automático. Ou você coloca a tzedakah, doa dinheiro para alguém no automático, sem pensar. Você cumpriu com a obrigação? Agora, daqui a pouco é Pesach. E Pesach nós temos a obrigação de comer matzah na noite do Pesach, nas 2 noites do Pesach. Então o que acontece? A pessoa ela foi lá, comeu no automático. Ele estava jantando, foi lá, comeu um pedaço de matzah. Será que ele cumpriu a sua obrigação, a sua mitzvah de comer matzah, ou ele não comeu? E mesmo que ele não quisesse cumprir, ou não quisesse comer, e forçaram ele a comer, ele cumpriu a sua obrigação
porque na prática seu corpo teve um proveito da matzá que ele comeu. Aqui nós começamos a perceber, e é isso que a gente vai se apegar hoje, a diferença entre um ato positivo sem intenção e um ato proibitivo sem intenção. Quando a pessoa ela faz uma transgressão sem intenção, sem ter um pensamento, ele não transgride. Foi sem querer, ele não transgride. Agora, quer dizer, não valeu aquele ato. Agora, quando ele faz uma mitzvah positiva, um ato positivo, um preceito divino, qualquer um dos 613, se ele fez sem nenhuma intenção, ele cumpriu com a sua obrigação. Ele cumpriu a mitzvah e ele se conectou com Deus. Então a gente vê aqui uma diferença entre um ato positivo e um ato negativo. E a pergunta é, por quê? Porque cada caso tem outra regra e outra forma de você enxergar esse preceito. E, na verdade, a lógica seria oposta de como que devemos julgar um ato positivo sem intenção e um ato proibitivo sem intenção. O que significa uma mitzvah? Mitzvah é um preceito divino, é uma ordem divina. Só que mitzvah significa tzavta vechibur, uma união com Deus. No momento que a pessoa ela cumpre um dos preceitos divinos, ele está se conectando diretamente com Deus. E aquele objeto físico, aquele objeto material, pode ser o couro do animal, para o mitfilim, para o mezuzá, para o sefer Torah, ou pode ser o dinheiro da tzedakah, pode ser a comida kasher, a comida do Shabat, a halá do Shabat, a carne do Shabat, ele está usando e elevando e conectando toda aquela matéria do meu corpo, do meu dinheiro, do mundo, com Deus. Isso quer dizer mitzvah, quer dizer conexão. Quando a pessoa ela faz uma haverá é um pecado, uma transgressão. O que quer dizer? A palavra haverá vem de leha avir, de transpor. Você está pegando uma energia positiva e conectando isso com o lado negativo. A pessoa que faz uma transgressão, ela está se separando de Deus. Ela está se separando a si, seu corpo, sua vida, sua alma de Deus. Ela está separando a matéria da sua fonte máxima. Porque o mundo físico por si só, o meu corpo, minha alma animal, meu nefesh abamit, antes que eu faça um ato positivo ou negativo, isso tudo pertence ao mundo que se chama Klipat Noga. Como quem acompanha nas aulas do GPS para a alma, nas aulas do Tânia, já falamos muito sobre pureza e impureza. E a impureza que se chama Klipat Noga é uma impureza de uma membrana muito fininha. Mas tudo que existe no material, mesmo que não seja algo proibido, algo negativo, ele pertence ao domínio das impurezas. E o mundo, 99,9% do mundo, são assuntos, energias negativas e impurezas. Quer dizer, são muito mais próximas, dominadas e controladas pelo mal do que pelo bem. Então, o que acontece aqui? O que é mais fácil? Você conectar a matéria com o espiritual? Ou você desconectar a matéria de Deus? Ou o que é mais difícil? Você transformar a matéria em algo espiritual? Ou você manter o material no controle das forças da impureza? Baseado no que explicamos agora, é muito mais fácil você manter o controle das impurezas, porque o material, o mundo físico, de qualquer forma, já pertence às impurezas, às Klipat Noga.
E é muito mais difícil você pegar um couro de animal, uma comida física, um dinheiro material, o meu tempo e o espaço físico, e transformar isso em algo espiritual. Correto? Então, se é assim, como pode ser que quando eu quero fazer um pecado, eu quero me separar de Deus, eu preciso fazer isso com uma intenção. Eu preciso fazer isso com um pensamento. Se eu não fizer com pensamento, aquela transgressão não aconteceu e a separação de Deus não aconteceu. Agora, quando eu quero me conectar com Deus, mesmo que eu não tiver nenhuma intenção, nenhum pensamento específico, naquele momento eu me conectei, e eu conectei meu corpo, minha vida, minha matéria, meu dinheiro, o mundo físico para Deus. Deveria ser o oposto. Quer dizer, o homem, o ser humano como está nesse mundo, ele é uma criatura física, egoísta, cheio de prazeres e desejos. Agora, a minha escolha normal é ficar conectado com o material. Para eu me conectar com Deus, com o espiritual, com a Torá, com o judaísmo, eu preciso abster de muita coisa. Eu preciso abrir mão de muitos prazeres mundanos e físicos para eu me conectar com o espiritual. Eu preciso ter uma humildade, uma autoanulação, uma dedicação total, uma submissão por Deus. Então deveria ser a regra que para fazer um pecado, uma transgressão, eu não preciso de nenhuma kavaná, nenhum pensamento, nenhuma intenção especial, porque já é no automático. E para fazer uma mitzvah e me conectar com Deus, eu precisaria parar, meditar, me conectar, ter uma intenção especial para realmente me conectar com Ele. Mas não é isso o que falamos até agora. E a pergunta é, por quê? Consta no Talmud várias histórias sobre atos de bondade sem nenhuma intenção, e que esses atos de bondade e de doação e de caridade valeram, apesar que não teve a minha intenção de ajudar aquela pessoa. Consta no Talmud uma história do sobrinho do Rabi Yohanan ben Zakkai, o grande mestre, que Rabi Yohanan ben Zakkai apareceu no sonho para eles. Desculpa, que eles tiveram um sonho. Os sobrinhos de Rabi Yohanan ben Zakkai tiveram um sonho que eles precisariam perder, durante o próximo ano, 700 moedas de dinar, 700 dinarim. E Rabi Yohanan ben Zakkai virou para os sobrinhos e forçou eles, orientou eles, que eles doassem esse dinheiro para tzedakah, para doação, para caridade. E eles acabaram doando centenas e centenas. No final do ano, eles doaram 683 moedas de dinar. E ficou no bolso deles somente 16 moedas. Daqueles 700 que eles deveriam ter doado, ficaram 17 no bolso deles. Ok. Passa um tempo. Chegou a véspera do Yom Kippur. E lá, da casa, do palácio, do governo do César, de Roma, vieram lá os fiscais, vieram na casa daqueles jovens e confiscaram deles 17 moedas de dinar. Os impostos que foram cobrados deles foi 17 moedas. E Rabi Yohanan ben Zakkai vira para eles e fala: vocês não precisam se preocupar, porque eles não vão pegar de você nem mais um centavo. Aquelas 17 moedas não pertenciam a vocês, como havia dito, como o sonho havia dito para vocês. E daí, o Rabi Yohanan falou, eles perguntaram para Rabi Yohanan onde o senhor sabia. Ele disse, uma correção, falei antes que eles tiveram um sonho. O Rabi Yohanan falou, eu tive um sonho. E esse que foi o meu sonho, que vocês perderiam essas 700 moedas, então eu fiz de tudo que vocês usassem esse dinheiro
para uma boa causa, uma justa causa merecida de doação de tzedakah, e não fosse levado pelos impostos de Roma. Aqui nós vemos que eles doaram aquela tzedakah, apesar que eles foram forçados, apesar que eles não sabiam de nada, não sabiam do sonho, o fato que eles doaram, o pobre ganhou aquele dinheiro, comprou pãozinho para a família, colocou o dinheiro no bolso, você cumpriu a sua obrigação. Mesmo que você teve segundas intenções, terceiras intenções, quartas intenções, você teve qualquer pensamento que não era de ajudar o próximo, na prática você ajudou, na prática você cumpriu a sua mitzvah. Mais ainda, você pode cumprir a mitzvah de tzedakah, o preceito de doação, de caridade, mesmo totalmente inconsciente. Se você perdeu um dinheiro, caiu uma moeda do seu bolso, e passou um pobre, achou o dinheiro, e levou para casa, e se sustentou, comprou comida, você cumpriu a tua obrigação. Porque ele recebeu o dinheiro que ele precisava. Mas eu não sei disso. Talvez eu nem fiquei sabendo. Mas na minha conta, eu recebi esse ponto positivo por ter ajudado aquele pobre, aquela família toda. E já que mitzvah vem da palavra tzavta, união, conexão, naquele momento eu me conectei diretamente com Deus, mesmo sem nenhum pensamento, mesmo sem nenhuma intenção, mesmo sem saber, naquele momento eu me conectei diretamente com Deus. Por quê? Porque eu fiz um ato físico. Eu peguei um dinheiro e aquele dinheiro foi para doação. Pronto, já se conectou com Deus. Mais um outro caso parecido. O Talmud escreve que existem, a Torá descreve, que você tem a obrigação de doar parte do seu terreno, parte da sua plantação para os pobres, para as viúvas, para os pobres, para os órfãos e assim por diante. O que acontece se a pessoa estava colhendo o trigo, montou os feixes de trigo e você acabou deixando para trás um feixe de trigo, algumas espigas, fala a Torá, você não pode voltar e pegar aquelas espigas, pegar aqueles feixes de trigo. Por quê? Deus vai te abençoar em tudo aquilo que você fizer. Deus aqui na Torá deu uma brachá, uma bênção, porque dessa forma você acabou cumprindo uma mitzvah. Você acabou ajudando o pobre, o órfão, a viúva e assim por diante. Então, se você tinha o dinheiro e caiu de você, você tinha aquele seu trigo e caiu, e você nem sabe para onde que foi, o que aconteceu com isso, na prática você cumpriu a sua obrigação. E Deus, ele faz que aconteça coisas mesmo no inconsciente, porque na prática você ganhou aquele ponto de ter ajudado uma outra pessoa. Isso é em relação aos atos positivos, mitzvot, ativas e positivas, boas ações, caridade, doação. Não somente essa, qualquer outra mitzvah. Esse é um exemplo. O que acontece em relação a proibições? A averot, a pecados e transgressões. A pessoa que ela faz um pecado, uma transgressão, sem nenhuma intenção, naquele momento, ela não é considerada um pecador ou um transgressor, e ele não está se desprendendo de Deus. Por que isso? Haverá, se a pessoa ela faz com intenção, eu quero comer essa carne proibida, eu quero ter uma relação proibida, eu quero machucar alguém, roubar alguém, mentir, falar besteira, naquele momento eu tive a intenção, eu me me desconectei de Deus e eu realmente cortei o meu elo com ele e eu me conectei com o mundo das impurezas, com os mundos das clipot. Apesar que o mundo por si só é separado de Deus, é afastado de Deus, é o mundo profano, é o mundo da mentira, é o mundo da maldade. E o fato que eu fiz algo físico ruim, proibido, que a Torá me proíbe, que eu não deveria ter feito,
mas eu fiz sem intenção. Eu fiz sem querer. Eu fiz sem pensamento. Naquele momento, eu não sou punido por nada, não sou castigado por nada, e mais ainda, eu não me desconectei de Deus em nada. Eu não me afastei de Deus naquele momento, porque eu não tive a intenção de fazer isso. Explica o Alter Rebbe no Tânia que não são todas as proibições, as transgressões, que têm um peso pesado, que vão... Existem proibições mais graves e proibições mais leves. Tem algumas que mancham mais a nossa conexão com Deus, existem outras que mancham menos a proibição, a nossa conexão com Deus. Então, quer dizer, a punição por cada transgressão demonstra quão severo é a mancha que eu estou causando naquele pecado, naquela proibição. E por isso, se eu não tive nenhuma intenção, fala a Torá, você é totalmente isento. Você não tem nenhuma proibição, nenhuma transgressão. Por quê? Porque você não causou nenhuma mancha na sua alma. Nenhuma mancha no mundo. Porque se houvesse alguma mancha, com certeza haveria uma proibição, haveria uma punição, um castigo por aquele pecado. Então, se a Torá fala que você é totalmente isento, quer dizer que não aconteceu nada naquele momento. Então, baseado nessas palavras aqui do Tânia, que já estudamos um pouquinho sobre isso, nas aulas do GPS, no capítulo 25 do Tânia, então, se a punição depende de quão intensa e profunda é essa mancha, então, se a Torá está falando que não tem punição, se não teve pensamento e intenção, quer dizer que não tem nenhuma mancha. E a pergunta é, como assim? Como assim? Como pode ser que não tem proibição? O Tânia, o GPS para a alma é para qualquer pessoa. Uma orientação, GPS para a alma, qualquer pessoa pode e deve estudar os estudos do Tânia. Temos aula do Tânia toda terça-feira à noite, nesse mesmo canal. E o Rebbe explica uma coisa muito interessante. Quando acordamos de manhã, nós juntamos as mãos e falamos Modeh ani lefanecha melech chai vekayam shechazarta bi nishmati bechemla rabai emunatecha. Eu agradeço a ti, Deus, que devolveu a minha alma com fidelidade, com confiança, que hoje eu vou ter um bom dia. E nós fazemos as bênçãos matinais. No começo do dia, você agradece a Deus. Você coloca o tefilim, se você tem tefilim, você é homem, você é judeu, você coloca o tefilim. Depois te passo, Gabi. Essa reza nós precisamos fazer toda manhã. Na hora que você rezou de manhã, você você se conectou com Deus. E essa conexão não é só nesse momento da rezinha. É uma influência para o dia todo. Então, mesmo que na sequência, na continuação do dia, nos mínimos detalhes, eu não queria fazer mais mitzvot, não queria mais fazer mais preceitos e conexão com Deus, mas na prática, eu me conectei, eu casei com Deus, eu estou ligado com Ele, e isso vai influenciar a minha conexão com Ele o dia inteiro. Por exemplo, existe uma lei que fala o seguinte: se um homem e uma mulher estavam conversando sobre casamento, sobre casar, sobre a consagração da mulher, e do nada ele vai lá e pega a aliança e coloca no dedo da mulher. E não falou a frase tradicional, você está consagrada a mim com essa aliança, de acordo com a lei da Torá e de Israel e assim por diante. Ele colocou sem falar nada. Fala a lei,
ela está consagrada a ele. Por quê? Porque eles estavam no papo, eles estavam nessa conversa de consagração, então já valeu o fato que ela recebeu aquela aliança. Mesma coisa em relação ao divórcio. Eles estavam falando sobre o divórcio, ele foi lá, entregou a ela sem falar nada, já valeu aquele divórcio. Então o Talmud está falando o seguinte: o fato que ele deu para ela aquele anel, mesmo sem falar uma palavra, ela está consagrada, porque a conversa deles comprovou que esta era a intenção positiva dele consagrar a sua mulher. Então daqui o Rebbe aprende uma coisa incrível em relação a essa reza, a primeira fala que falamos de manhã, o Modeh Ani. Modeh Ani. Agradeço eu. Não é eu agradeço. Para você não começar o dia falando eu, vírgula, agradeço a Deus. Primeira coisa, abrir meu olho de manhã, eu falo agradeço eu. Primeiro, agradecer, um reconhecimento a Deus. Então, quando a pessoa ela começa o dia agradecendo, reconhecendo e se conectando com Deus, então isso representa que tudo que eu fizer durante o dia, mesmo que eu não estiver falando e pensando com toda essa intenção de amor e conexão a Ele, automaticamente tudo que eu fizer durante o meu dia é uma expressão e uma representação dessa minha ligação e amor e conexão com Deus. Da mesma forma que o homem, depois de horas de conversa, ele vai lá e coloca, sem mais nem menos, colocou a aliança, ela está consagrada. Por quê? Porque ele já começou falando sobre esse assunto. E assim também se aplica em relação a qualquer preceito judaico. Na hora que a pessoa ela faz qualquer preceito, qualquer mitzvah durante o dia, mesmo sem ter a intenção de se conectar, e a intenção do tefilim, da mezuzá, da comida, do shabat, etc., o fato que ele acordou de manhã, ele está conectado com Deus, tudo que ele fizer é um ato de conexão. Agora, quando a pessoa ela faz uma transgressão, um pecado, se ele não tiver uma intenção específica de pecar e de transgredir e de fazer aquela coisa, aquele ato negativo, se ele fizer sem intenção, sem ter alma, não valeu aquele pecado. Não tem um peso pesado. Por quê? Interessante. A lei diz o seguinte: a pessoa que ela faz um ato positivo, mas no pensamento dele ele estava pensando, eu não quero cumprir esse ato, eu não quero cumprir essa mitzvah, eu sou contra, não quero e não quero cumprir a obrigação. O que a lei fala? Ele não cumpriu a sua obrigação. Aquela pessoa que foi forçada a comer matzá, se ela foi forçada, ela cumpriu a sua obrigação. Agora, se ela pensou, eu não quero comer, eu não quero cumprir a obrigação de comer a matzá, ele, apesar que ele comeu, ele não cumpriu sua obrigação. Porque o pensamento bloqueou o cumprimento daquele preceito, daquela mitzvah. Então, mesma coisa em relação ao oposto. Quando o judeu ele acordou de manhã, ele falou Modeh Ani. Isso é uma representação clara que ele quer estar conectado com Deus. Então, apesar que durante o dia ele fizer uma transgressão, um pecado, mas no fundo, a intenção dele é, eu não quero fazer esse pecado, eu não quero me desprender e me desconectar com Deus. Eu não quero realmente pecar. Então, por isso, aquele pecado não valeu. E ele não se desprendeu, ele não se desconectou com Deus. Isso aqui é incrível, a diferença entre um ato positivo e um ato negativo. Então, por essa razão, concluindo, mitzvot lo tzrichot kavanah. Para fazer um ato de bondade, um ato positivo, um ato ativo, você não precisa ter
precisa sim ter a intenção, mas se a pessoa não teve a intenção, ela cumpriu a sua obrigação. Porque cada um do nosso povo, na hora que ela está fazendo qualquer ato, é como um ato de casamento. É o homem colocando o anel no dedo da mulher. Você está no meio do assunto. É essa que é a sua verdadeira vontade, fazer a vontade de Deus. A tua alma está conectada com Ele o tempo todo. Então, mesmo que não tiver o pensamento, mesmo que eu não quis fazer, na prática você fez, você cumpriu com a tua obrigação. Porque no fundo, cada pessoa está disposta a entregar a sua vida, a sua força, a sua energia para se conectar diretamente com Deus. E Ele está se conectando. E essa que é a nossa intenção. E essa que é a nossa atividade. Faça. Just do it. Eu não me senti conectado para colocar o tefilim, ou para ajudar aquela pessoa, ou para ajudar essa instituição, ou para colocar uma mezuzá, ou para comer o kasher. Just do it. Se você fizer, você cumpriu a sua obrigação. Você se conectou com Deus. Você trouxe Deus para o mundo. Você trouxe Deus para a sua vida. Você transformou a escuridão em luz. O fato que você colocou uma moeda, o fato que você fez um preceito, algo positivo, você está transformando esse mundo. E aquele momento que está prestes a chegar, na vinda do Mashiach, iremos visualizar tudo o que fizemos de bom e maravilhoso, sem nenhuma intenção, ou com segundas e terceiras intenções, na prática valeu, e você transformou o mundo, e você aproximou essa vinda do Mashiach, e que ele venha muito, muito em breve, se Deus quiser.